Eu vou falar uma coisa aparentemente contra mim. A assessoria de imprensa não faz milagre. Eu estava acompanhando a entrevista e pedi para o jornalista. Quando o jornalista saiu, eu falei, olha, eu estou entregando sua conta. Por quê? Reputação é que vai vender o produto, seja ele. Parcialidade a gente sabe que não existe, mas a verdade tem que buscar sempre. Uma marca perde sua reputação para sempre quando... Esse é o Marketing à Mesa, o podcast onde a gente senta com quem está construindo resultado de verdade em marketing e marca, sem receita pronta e sem atalho. A gente acredita que marketing não é fast food, não deveria ser rápido e igual em todo lugar. É isso aí, eu sou a Larissa, sou sócia e diretora de novos negócios na Running Digital, especialista em posicionamento e integração de marketing e vendas. E eu sou o Josafá Rode, CEO da Running Digital e diretor de operações. Eu e a Larissa, a gente está à frente da Running Digital, que é uma agência especialista em TikTok for Business e Growth Marketing autoral. Muito preocupada com marca, que hoje é o nosso assunto aqui, reputação de marca, né? Gestão de crise. É isso aí, a gente vai abrir a cozinha hoje com um convidado muito especial. Demais de especial. Demais de especial, Ricardo Viveiros. Vamos agora te apresentar para quem está sentando à mesa junto com a gente hoje. Ricardo Viveiros é jornalista, professor e escritor com mais de 60 anos de carreira. Vocês já podem entender o tanto de história. Esse ano, Olha 60 só, brilhante. de carreira. Brilhante. Correspondente internacional em guerras civis, autor de 59 livros, tem prêmio ESSO de jornalismo, medalha da ONU, fundou em 1987 uma das maiores assessorias de imprensa do Brasil, jornalista-chefe da Fiesp por 9 anos, articulista em jornais e revistas como Folha de São Paulo e apresenta o Brasil Mostra a Tua Cara pela TV Cultura. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Muito obrigado a vocês, obrigado aos telespectadores de vocês. É uma honra estar aqui e é muito bom compartilhar conhecimento. Eu aprendi a vida inteira e continuo aprendendo todo novo dia. Então, eu acho obrigação, né? Eu lecionei 25 anos, mas eu acho obrigação a gente formar, instruir, orientar, compartilhar a experiência. Na verdade, a gente ensina naturalmente ao compartilhar a experiência. É isso aí. Bom, e para iniciar, um brinde. Saúde. Como você diria antes, saúde, prosperidade, Coragem, coragem. paciência, inspiração. Isso aí. Que a gente Saúde. precisa. Saúde. Ricardo, para iniciar, a gente sabe que um dos principais pontos de ranqueamento, um dos mais importantes, é a imprensa. Então, a imprensa fala o que dessa marca? Então, por quê? Porque é uma fonte confiável, que o jornalista checou, verificou, então a IA sabe que aquilo é verdade, então ela recomenda. Bom, dito tudo isso, a gente sabe que tem executivo ainda em 2026 que acha que assessoria de imprensa é uma verba de visibilidade, que é um capricho e não entendeu que, na verdade, a assessoria de imprensa, que é e continua sendo e vai continuar sendo essa poupança de construir marca, reputação, mas também é ela que define se você aparece hoje na IA ou não. E se você não aparece na IA, ou seja, se você não está na imprensa, você não aparece na IA. Se você não está na IA, você não tem chance de vender, porque você nem é uma opção para o comprador. Então, o que você falaria para empresas que hoje ainda veem assessoria dessa forma antiga? Pois é, esse é um problema que, na verdade, vem sendo solucionado. Eu diria até, para ser mais exato, diminuído. Por quê? Há, claro, empresas mais antigas, familiares, que passaram de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, onde o velho lá dizia assim, eu nunca tive isso, e sempre vendi meu produto, sempre vendi meu serviço, a minha loja sempre funcionou com cliente e tal, para que eu vou ter isso, né? A velocidade da informação e a informação falsa acabaram mostrando a importância de ter um trabalho preventivo e eficaz de assessoria de imprensa. Então, esses casos acabam sendo, infelizmente, resolvidos quando há uma crise. E aí o sujeito se desespera e vai procurar assessoria de imprensa, porque ele está apanhando da mídia.
no entender dele. A mídia está falando verdade, a mídia está fazendo o papel dela. O rádio, a TV, o jornal, a revista, o blog estão contando o fato. E aí começam as versões do fato. Hoje a concorrência é mais predativa do que nunca, porque ela usa guerrilha pelas mídias sociais. Então ela aproveita um aparente problema e vai e agride por vários meios, inclusive a maldade, a fake news, a deep news e assim por diante. Então, quando apareceu a inteligência artificial, os colegas da mídia me entrevistavam, né? Porque eu sou conselheiro da BI, porque eu sou antigo, porque eu dei aula e tal, isso, aquilo, e diziam assim: o senhor está com medo da inteligência artificial tirar o seu ganha-pão, tirar o seu negócio? Eu dizia: não, a inteligência artificial é uma ferramenta, ela vem para me ajudar. Eu estou com medo é da burrice natural. Essa continua firme, forte e crescente. A inteligência artificial é uma ferramenta que, se eu souber usar, ela é ótima. Ela não vai trabalhar por mim. Ela não vai escrever um artigo por mim como se fosse eu, e o meu leitor acostumado a ler meus artigos, a comprar meus livros, ele vai saber que não sou eu ali falando. E eu acho, nesse propósito do artigo assinado, do livro, estelionato. Eu vou botar uma máquina para escrever por mim, por mais que o briefing seja meu. Né? Então, não, eu gosto de escrever, eu tenho prazer no que eu faço. Então, eu vou pensar e vou escrever. Agora, ela vai me ajudar como? Pesquisando, informando, revisando, mostrando detalhes do exterior que nem sempre eu teria acesso. Né? É uma ferramenta, ela não é um cidadão, ela não tira emprego de ninguém, isso é fantasia, ela não vai atrapalhar ninguém. Agora, ela precisa ser, como qualquer coisa na vida, bem usada. Então, Perfeito. o que é necessário é entender que hoje nem a carrocinha de pipoca do seu Zé aí na esquina, e nem a grande empresa, média empresa, pequena empresa, microempresa, pode abrir mão de ter uma assessoria de imprensa. Por quê? Reputação é que vai vender o produto, seja ele da agricultura, da indústria, do comércio, do serviço, é a reputação. Quem você e qualquer outra pessoa tem as suas marcas favoritas. Por quê? Porque isso vem de pai para filho. Você fala assim: olha o leite ninho da Nestlé. Qual é a mãe que vai procurar outra coisa? Brastemp, né? A gente Veio poderia a vida sentar. inteira aquela marca e tal, né? A gasolina, a roupa, né? E assim por diante. Você confia na marca, porque vai ter qualidade, vai ter durabilidade e tal. E quem constrói a imagem da marca? A mídia, seja na publicidade, seja no trabalho de assessoria de imprensa, que não é nada além, pelo menos no meu caso, de jornalismo institucional. Eu sou respeitado pelos meus colegas da mídia, rádio, TV, jornal, revista, a mídia técnica especializada, a web mídia, como jornalista. Eu não sou um empresário que ganha dinheiro com jornalista. Eu sou um jornalista. Por quê? Porque eu oriento o meu cliente a respeitar a mídia e a falar a verdade. Agora, é preciso saber como se comportar. E quem tem uma marca, quem tem uma imagem, é o maior patrimônio. Quando alguém compra uma empresa, compra o quê? A marca. Ninguém compra prédio, equipamento. Claro, isso vem, mas não é isso que determina a clientela. O sujeito compra a carteira de cliente, seja uma fábrica de carro, seja uma fazenda produtora de leite, seja uma loja de lingerie, seja o que for, um banco, uma escola. Você está a marca. Eu preciso ganhar bem porque eu tenho que botar meu filho numa boa escola. E é a marca dessa escola, a tradição dessa escola, o que ela construiu ao longo do tempo, que vai determinar a preferência do cliente. Então, cuidar dessa marca é importante. E eu, pela paixão que tenho pelo que faço, pela minha história de vida, eu sou sócio. Cada cliente que a minha empresa tem, eu sou sócio, eu me ponho como sócio. Eu não me ponho como prestador de serviço. Eu vivo o dia a dia, eu sofro com ele. Eu quero ver ele crescer, fortalecer, desenvolver. E isso
é um trabalho de proteção da marca, da reputação. É por isso, Ricardo, que você hoje é uma das É. maiores autoridades em assessoria de imprensa no Brasil, né? Porque faz com verdade e mantém muito vivo. Eu sou formado em jornalismo, atuei como Uhum. assessor de imprensa, como jornalista de redação, antes de virar profissional de marketing. E a gente sabe, né? Muito caro, um bom jornalista, a verdade. Imparcialidade a gente sabe que não existe, mas a É. verdade a gente tem que trabalhar, tem que buscar sempre. E quando a gente leva isso pro corporativo, né? Como jornalista institucional, a gente sabe que esse é o único caminho possível para uma marca que quer se manter no mercado e crescer, porque, né, você mentir, você manipular fatos, isso vai se pegar em algum momento, né? É Eu, isso eu, mesmo. eu vou dar um exemplo aqui fácil. Você anda de avião? Sim. Você anda de avião? Claro. Nosso amigo técnico anda de avião? Pois é, eu também ando. Quantas vezes, eu que sou mais velho, então nem se fala, a gente ouviu falar que caiu um avião fora do Brasil e aqui? Uhum. Várias. Uhum. Então eu pergunto, ele, você, ela, eu, somos suicida? A gente sabe que avião cai, por que a gente continua andando de avião? Porque cada um que caiu foi explicado. Avião cai, como o liquidificador quebra, como o carro enguiça, como o rádio sai do ar. Agora, o que não pode é o avião cair e você terceirizar a culpa, você dissimular, você inventar mentira. Por exemplo, nós temos um caso emblemático, a linha 4 amarela do metrô. Houve um desabamento, né? E por falha de assessoria de imprensa, a empresa que estava no consórcio, liderando o consórcio construtor, o governo do Estado, a Prefeitura, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, a Polícia, o Departamento de Trânsito, juntaram assodadamente, fizeram uma coletiva e disseram, olha, felizmente, só perdas materiais. Passado 2, 3, 4 dias, um buraco de 80 metros que engoliu tudo e 7 mortos. Essa imagem você não conserta. Não há que... Eu trabalho com isso. Eu tenho aqui 10 milhões para você consertar, mas eu adoraria ganhar esse dinheiro. Pena que eu não vou conseguir, porque foi feito tudo errado. Tudo errado. Então, um trabalho preventivo, um trabalho de respeito ao ESG, um trabalho com auditoria. Tem um problema? Chama o diretor jurídico, chama o diretor técnico, chama a área de marketing da empresa, vamos sentar, vamos ver o que foi e vamos falar a verdade e tem como corrigir. A gente tem exemplos maravilhosos, por exemplo, o Johnson Johnson com o Tilenol, se eu não me engano, em 1982, pegaram uma embalagem de Tilenol e botaram o veneno, o cianureto, não lembro o que foi e tal, e em várias embalagens, um lote. Alguém por maldade, não se sabe até hoje quem foi concorrência, vândalo, maluco, esquizofrênico e tal. Morreram pessoas. Por que a imagem da Johnson Johnson não foi para o ralo? Por que o Tilenol continua vendendo até hoje? A gente compra e usa. Por quê? Rapidamente, a Johnson Johnson assumiu, tirou mais de 30 milhões de produtos de todas as farmácias, recorreu rapidamente todas essas coisas e criou uma embalagem inviolável, que foi referência para a indústria farmacêutica, triplamente inviolável. E que outros laboratórios acabaram, por prevenção, copiando. Ou seja, o trabalho de gestão de crise não é um release, uma nota à imprensa. Muitas vezes é mudar, inclusive, a embalagem do seu produto, toda uma entrega, né? Você está trazendo esse exemplo, É esse uma exemplo agora. cadeia produtiva. Aí é que está. Quando eu digo assim, quando entra uma empresa como cliente na Ricardo Viveiros, eu viro sócio. Por quê? Porque eu e a minha equipe somos 40 pessoas, temos jornalistas formados e gente graduada, pós-graduada, com doutorado, pós-doutorado. O material humano nesse campo é fundamental. E o que a gente faz? A gente estuda a empresa a fundo. Eu já descobri coisa de história de empresa cliente que nem o cliente sabia. Eu contei para ele da história dele.
A gente vai tão a fundo nisso para conhecer a empresa, o mercado que ela atua, a legislação que rege o negócio, a concorrência e assim por diante. A partir daí, você tem o conhecimento. E você previne a crise. É muito mais eficiente e barato do que gerenciar. Agora, quando não tem jeito, você vai lá e gerencia. Uhum. Agora, o que é importante? Você está com toda a empresa consciente, do porteiro do estacionamento ao presidente, passando pela telefonista, recepcionista. Porque o jornalista, ele tem o papel, não adianta reclamar de jornalista, a empresa tem mania de reclamar de jornalista. Ah, porque o cara veio aqui, fuçou tudo, o cara veio aqui, perguntou muito, o cara foi perguntar. É o papel dele. Tá fazendo o trabalho dele, né? Exatamente. O papel da mídia é informar a sociedade. A mídia não existe para as forças produtivas nem para os governantes. É igual político. Ah, o jornalista só bate na gente. Não tem que elogiar político. Você votou em alguém, seja de vereador a presidente, para o cara ir lá roubar, para o cara ir lá e não fazer, para o cara ir lá e não cumprir com o papel que ele tem perante a sociedade, perante o seu voto. Não. A mãe do cara, você e qualquer um, votou nele para ele ir lá ser honesto, sério e trabalhador. A mídia não fala que eu asfaltei, você não está fazendo mais que obrigação. A mídia não fala que eu iluminei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Não depende. Se for uma informação que vai atender interesse da sociedade, a gente dá. Agora, sim, está elogiando o cara, ele está cumprindo o papel dele. Como o nosso é denunciar coisa errada, é mostrar coisa errada. A grande vantagem quando você elogia a minha empresa é que nós continuamos sendo jornalistas. E, por isso, respeitados pelos jornalistas. Quando eu vou a uma redação dizer, olha, isso não é isso, é aquilo, o sujeito diz, pô, o Ricardo é sério. Claro. Ele sabe que eu não vou tergiversar, não vou mentir, pô, eu prefiro perder o cliente. Ele tem Eu uma já reputação, né? a começar da minha. Tem a Como é que eu sua vou marca. cuidar da dos outros se eu não tenho a minha? Com Se eu não certeza. cuido da minha? Ricardo, é até interessante, você falou pra gente te chamar de você, né? Por favor. Eu É, sou um menino de 76 anos É trabalhando isso. 10 horas por dia. É isso. E claro que a nossa curiosidade faz com que a gente queira falar da crise já, porque é o interesse das pessoas. A gente vê a crise acontecendo, mas vamos desmistificar um pouco da reputação. É para todas as marcas fazer gestão de reputação? Que pessoas dentro de uma empresa estão envolvidas na gestão da reputação dessa marca, né? Como é que isso acontece? Eu vou surpreender vocês, talvez, os espectadores. Quando cada um de nós ainda está na barriga da mãe, já tem marca. Quando ele estava na barriga da mãe dele, se ele era aquele feto que chutava, a mãe dizia para todo mundo, vai ser terrível. Olha como chuta. Já tinha marca, já tinha um selo terrível. Aí ele nasceu, era bonzinho, não chorava, não reclamava, não dava trabalho. Mudou a marca. Aí, é um santo. Esse menino é um santo, não tem trabalho nenhum. Então, marca é uma coisa que você não pega. É incrível isso, você não segura. Mas ela é a coisa mais valiosa que tem. Porque ela é um patrimônio. É ela que vai fazer de você boa uma jornalista, boa uma filha, boa uma esposa, boa uma mãe, boa uma vizinha, boa uma pedestre, boa uma motorista no trânsito maluco de São Paulo. Todos nós temos marca. E como essa marca é construída ao longo do tempo? Era você, na barriga da mãe já tinha marca, depois nasceu, depois cresceu, na escola, no primeiro emprego, na faculdade. Você foi construindo uma marca. E as pessoas lembram de você por essa marca. Ela é fundamental. Quando alguém precisa, vou chamar o fulano. Assim é o médico, o dentista, o advogado, o arquiteto, o engenheiro. E assim é a agricultura, a indústria, o comércio, o serviço, a ONG, a entidade de classe patronal ou de trabalhadores, enfim. Quer ver uma coisa?
eu falo para vocês assim, Maluf, malandro, ladrão, coitado, ficou com a marca. Ele tem culpa? Tem. E não consertou a marca. Aliás, a marca dele, a esta altura, é inconsertável. Agora, ele realizou um monte de coisa. Alguém lembra? Não. Lembra porque ele foi preso, porque ele foi condenado, porque ele foi processado e assim por diante. Então, marca é isso. Marca é uma coisa fluida e, ao mesmo tempo, concreta no valor. Então, é a reputação. A gente fala assim, Mandela, Mahatma Gandhi, Sabin, Einstein. Tanto é que tem um hospital com o nome dele. E que é referência. Por quê? Porque honra o nome dele. É um belo de um hospital. É sério, é correto, trabalha bem, tem compliance, né? Então, e não é meu cliente aí. E tem amigos que são médicos lá, você falar trabalho no Einstein, Ah, pronto. acabou. É uma autoridade. O consultório Não- enche. não Lota precisa- o consultório do sujeito. Não precisa de currículo, não precisa de apresentação. Trabalho no Einstein é um Agora, selo. quando você fala assim, todo mundo tem que se preocupar com reputação, ou isso é uma fantasia, isso é bobagem. Não, todo mundo tem que se preocupar com reputação. Do cara da carrocinha de pipoca até o grupo multinacional fantástico e tal, isso aquilo. Porque é a reputação que vai fazer acontecer, seja a atividade que for. Ricardo, a gente sabe que as marcas passam décadas, às vezes até mais de 100 anos construindo uma marca, trabalhando todos os dias, fazendo coisas incríveis e de repente vem a tal da crise capaz de derrubar, e a gente tem casos na história de crises que não foram bem gerenciadas, terminaram, que depois de alguns anos a marca acabou, né? Isso é notável no mundo todo. Então, a crise, ela pode chegar para qualquer marca, eu acredito, mesmo que você faça um trabalho, e aí você me corrija, incrível auditoria, pode chegar a essa crise. Para quem não sabe, eu tenho formação em jornalismo, já trabalhei com assessoria de imprensa, muito pouquinho, Com política né, também. nem né? perto do seu currículo, muitos anos já, mais de 10 anos trabalho com marketing, mas uma coisa que eu lembro da primeira aula de gestão de crise da faculdade, que a professora falando, gestão de crise, você começa a gerenciar ela antes dela acontecer. Claro. Então, o primeiro passo é imaginar, né, todas as crises e ter esse plano antes. Então, quero ouvir de você sobre isso e como é que uma marca se prepara com uma crise. Que eu acho que imagino que talvez quem não trabalha exatamente com assessoria de imprensa pensa, olha, aconteceu a crise, aí vamos ver o que a gente faz. Isso tem consequências muito graves quando isso acontece, né? Muito graves e de todo tipo. Começa na deteriorização da marca, como você colocou no início, e vai ao prejuízo financeiro, econômico, social. É terrível, inclusive das pessoas. Você imagina uma empresa com 4, 5 mil funcionários desempregar esse povo. É uma crise. Se for uma cidade pequena, quebra a cidade. Então, como se constrói uma marca? Obviamente, não, se o assessor de imprensa disser assim, eu construí a marca, está mentindo. A marca se constrói assim. Lá, os fundadores da empresa, os caras que tiveram uma bela ideia de fazer uma empresa moderna para a época, inovadora, com um produto diferenciado, né? Com seriedade, com qualidade e assim por diante. Agora, se o sujeito fizer isso e não contar, a marca haverá e será boa para quem conhece, mas só que limita muito. Nunca será uma marca conhecida, próspera, que cresce, que abre filiais, que vai pelo mundo e assim por diante. Se a gente pensar, por exemplo, no McDonald's, era um garoto, office boy de uma empresa, que saía para comprar sanduíche para secretárias, para recepcionista, para o pessoal do escritório. Até o dia que ele se cansou, era complicado, uma reclamava, outra queria do jeito. Ele montou um esqueminha de fazer isso lá na copa da empresa, e deu certo e virou McDonald's. Então, o mérito da marca é do criador da marca. É do criador do produto, do serviço, seja agricultura, indústria, comércio, serviço, área, o que for. Agora, qual é a diferença do ovo de pato para o ovo da galinha?
Você come ovo de pato de manhã na sua casa? Não. Não, você come de galinha. Sim. Você Sim. faz cozido, frito, mexido, etc, né? Muito bem. Como se descobriu que a galinha botava ovo? Porque ela cantou o dia que pôs. Lá atrás, quando apareceu a galinha na história do mundo, ela botou o ovo e cocorococó e tal, isso aquilo. Aí o cara foi lá, achou o ovo, falou, vou comer esse negócio e tal, pronto, deu certo. Agora a pata, ela vai lá quietinha, põe o ovo e não canta. Aí ninguém sabe do ovo da pata. Aí nasce patinho, tem um monte de pato, aí come pato e tal, isso e aquilo. Mas a pata não canta. Ninguém descobriu o ovo da pata. O ovo da pata é maior, é mais nutritivo, é melhor em todos os sentidos. Vamos provar o ovo de pato. Pois é. Agora a pata não canta, não informa que botou um ovo, não informa que o ovo é bom, não informa que tem diferencial para o ovo da galinha, e assim por diante. Então, o grande lance aí é, seja a empresa qual for, do porte que for, micro, individual, micro, pequena, média, grande, ela conseguir um assessor de imprensa que tenha respeito por ela e que faça o trabalho do tamanho do bolso dela, mas com qualidade. Não adianta cobrar 10 mil reais e não entregar. Então tem gente que fala, ah, assessoria de imprensa é cara e tal, isso, aquilo. Não sei quanto vale sua marca. Cara, é a crise. Ah, aí é duro da queda. Então a prevenção da crise passa pela construção da marca. Eu vou dar um exemplo aqui. Você publica, volta e meia, artigo. Você dá entrevista a jornal, rádio, TV, revista, web e tal, isso, aquilo. Aí você vai construindo uma imagem, vai construindo uma marca. O pessoal diz, nossa, que cara competente, ele sabe do assunto, ele conhece, vou procurar o cara, né? Amanhã tem uma crise, aquela mídia que falou bem de você, que mostrou você positivamente, ela não vai deixar de dizer que você fez alguma coisa errada ou supostamente errada, mas ela vai respeitar você, sabe por quê? Porque como ela falou bem de você, como é que ela vai se desautorizar e dizer que você não é sério? Então ela vai te dar voz, ela vai te dar direito de defesa, ela vai ser imparcial com você, ela não vai dar notícia ruim e nem te ouvir. Ela vem te ouvir. Não, espera um pouquinho, esse cara já saiu aqui várias vezes fazendo coisas boas, não é possível. Vamos lá ouvir o cara, ver o que é. E aí você vai poder falar a verdade. Se não é o que estão dizendo, você vai desmentir e provar. Se é o que estão dizendo, você vai assumir e dizer como você está consertando. Esse é o grande segredo. Gente, Foi o que a Johnson Johnson fez em 82 com o Tylenol. todos os dias a gente tem, né, na internet aí há muito tempo já o fenômeno do cancelamento, as pessoas sendo canceladas e vira comentário, viraliza e etc. E nada mais é que uma pequena crise, às vezes, até tem uma definição, na verdade, que é crise, o que não é crise, mas é um ponto que a pessoa foi cancelada e a pessoa falha no básico, que tem um vídeo delas falando uma coisa misógina, machista, alguma coisa problemática. E ao invés de ela vir e fazer o beabá, que a gente errei, desculpa, vou ler esse livro, ó, para aprender, vou tomar uma aula. Não, vocês me entenderam errado. Então, assim, falta esse básico, não é, Ricardo? Eu estava vindo para cá agora, ouvindo o rádio. E, por dever de ofício, eu ouço um pouquinho a CBN, um pouquinho a Bandeirantes, um pouquinho a Jovem Pan, um pouquinho cada uma. Entrou o noticiário, vereador na Câmara de uma cidade do interior do Espírito Santo e tal, isso, aquilo, ao terminar o discurso, falou um monte de palavrão, esculhambou um monte de pessoas, na presença de todo mundo, transmitido e tal. Um escândalo na cidade. No dia seguinte, ele foi e pediu desculpa e disse assim, sabe por que eu fiz isso? Há 3 anos eu estou trabalhando, pesquisando para fazer a lei do orçamentária, não sei o que, papá. E ela não foi aprovada. Eu tive um rompante. Eu sou humano. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei revoltado. Eu trabalhei tanto para não conseguir nada. Aí eu soltei os cachorros. Desculpem, eu não deveria ter feito isso. Eu não sou assim, eu não faço isso. Quem me conhece sabe. Pronto. Alguém vai culpar o sujeito. Algum dia você não parou no proibido nem para correr na farmácia e comprar um remédio? Algum dia você não distraidamente não jogou um papel no chão?
Né? É a história da Bíblia. A Bíblia é um livro muito bem feito, escrito por várias pessoas ao longo do tempo e que tem verdades incontestáveis para quem é evangélico, para quem é budista, para quem é espírita, para quem é católico, para quem é o que for. Está lá na Bíblia. Quem não tem, quem não se acha perfeito, que atira a primeira pedra. Né? Então, assim as pessoas erram. Agora, o que não pode errar é botar a culpa em você, nela, nele, disfarçar, dissimular, dizer que não errou. É a história que eu dei do exemplo da linha 4 amarela no metrô. Qual é o grande erro na crise? Pressa de dizer que não fez. Quando às vezes fez. É melhor dizer que fez, pedir desculpa e consertar, do que dizer que não fez, não pedir desculpa, bancar o arrogante e depois ser o culpado. Aí, minha amiga, custa caro e às vezes nem conserta a marca. Uhum. E Ricardo, a gente consegue trazer exemplos igual você trouxe agora, né? De marcas que se comportaram na crise de uma forma adequada, ou você pode trazer exemplos seus, de acordo com compliance, ou outras referências, ou o que você teria feito diferente em crises de marca? Olha, eu não vou citar quem foi, mas vou citar o caso. Né, por uma questão de respeito, de compromisso de sigilo, eu prezo muito isso em relação ao meu contratante. Né? Como eu disse, eu me sinto sócio da empresa que é minha cliente, né? Pelo menos na minha cabeça, para cuidar como se fosse dono. Né? Então, eu não vou citar, mas uma grande instituição de ensino teve um suposto caso de um inspetor de alunos que teria molestado uma menina pequena. Muito bem. Então, a mãe fez claro, escândalo, e a coisa se levantou, assustou todo mundo e tal. Tudo bem. Começou o trabalho de controle do processo respeitoso. Se o sujeito tem culpa, ele será afastado, não demitido, para ter o direito de defesa, será tudo investigado, apurado, a polícia tem que se envolver, e se ele for indiciado, né, for julgado, for culpado e for cumprir a pena, ele será então desligado da empresa por justa causa, e a empresa tem que reforçar controle e tal, isso aqui. E era uma coisa complicada, porque supostamente teria sido dentro do banheiro da escola e assim por diante. Então, ninguém pode botar câmera no banheiro e assim por diante. Muito bem. Aí, e lá na empresa eu tenho uma equipe brilhante, mas encrenca é comigo mesmo. Eu vou lá botar a cara. E lá fui eu cuidar do assunto, e aí é o repórter. Essa é a grande vantagem. A assessoria de imprensa que tem um dono investidor, que tem assessoria para ganhar dinheiro, é um negócio, ele tem limite. Agora, quando o dono da empresa, a equipe da empresa, a empresa foi fundada por jornalista, desenvolvida por jornalista, cuidada por jornalista, a gente é jornalista. Então, eu faço o trabalho, eu esqueço que sou assessor de imprensa e faço um trabalho investigativo de jornalista. Eu vou apurar. Fui. O que eu descubro? Não tinha acontecido nada. A mãe da criança estava devendo meses a prestação da escola e foi pedir para que cancelassem a dívida, que desse desconto, sei lá o quê. E a escola, comprometida com o seu orçamento, disse: olha, infelizmente a gente não pode, e se a gente fizer para a senhora, tem que fazer para os 5 mil alunos da escola. Não tem como. Ela engendrou um plano para se tornar vítima e poder forçar a escola a conceder o que ela queria, que era o desconto, que era o perdão da dívida e assim por diante. Eu descobri isso tudo. Aí como é que faz? Senta com a mãe e fala: ó, tá aqui, ó, eu descobri tudo. É igual matéria de jornal. O que a senhora tem a dizer? Ela, acuada,
pela verdade. Isso não tem nada a dizer, então a senhora retira a queixa. Coletiva de imprensa, ela foi um equívoco, um engano. E nós preservamos a mãe, porque de um jeito ou de outro, verdade ou mentira, ela estava passando dificuldade lá e tal. Então é o cuidado. Olha, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tem idade mínima para ser juiz. Por quê? Porque precisa ter bom senso, precisa ter experiência, precisa ter maturidade. Não pode botar um menino para ser juiz, ele vai cumprir o manual. Ele não vai querer entender o caso. Óbvio que quem rouba um pão e quem rouba um anel de brilhante, os dois são ladrões. Os dois não precisam fazer isso. Agora, por que o sujeito roubou um pão enquanto o outro... Por que roubou um anel de brilhante? Os dois devem ter um bom motivo. Quando eu digo bom, mesmo que seja ruim. Então, o juiz, ele cumpre a lei, mas ele também tem que interpretar a lei. Então, o assessor de imprensa, que é jornalista a vida toda, que foi repórter, que está acostumado a investigar, apurar, ir atrás. Quanto caso aparece aí da pessoa dizendo mataram o meu irmão, isso é um absurdo, eu quero justiça. Vai ver, foi ele que matou, depois vai adiante. Eu aprendi muito no tempo que eu era repórter de rua, com o investigador de polícia velhinho, delegado de polícia velhinho. Esses caras sabem tudo. Eles têm um faro para a verdade impressionante. Vivência, experiência. Não tem, né? E de muitos anos, você, 76 anos, ainda faz trabalho de apuração. Mas então é claro, incrível e eu não confio em ninguém. rigor técnico. Eu tenho uma equipe de sonho, mas essas coisas eu É me lembro. verdade, eu tive a chance de conversar com a equipe do Ricardo, e de fato é uma equipe muito Eu tenho uma qualificada. equipe, lá tem gente graduada, pós-graduada, com doutorado, com pós-doutorado, com livro publicado, mas eu vou junto deles, até para eu aprender com eles e eles aprenderem comigo. Claro. Ricardo, a gente tem uma questão global agora que eu queria conversar com você, que é, por exemplo, uma empresa europeia que trabalha com redução de emissão de carbono, tem uma boa imagem em relação a isso na Europa, mas pode ter um problema no Texas, por exemplo, quando ela resolve por esse lado do meio ambiente. A mesma coisa, uma empresa americana que resolve cortar programa de diversidade, pode ter uma boa aceitação no mercado doméstico e começar a ter problemas no mercado europeu. A McKinsey fez um estudo recente falando que cerca de 60% de empresas globais começam a ter contradições nos diferentes mercados. E aí a pergunta é, como é que eu trabalho do ponto de vista de marca, assessoria de imprensa, quando eu tenho realidades tão distintas e a minha empresa tem que vender nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, mas cada lugar tem a população com uma determinada inclinação, governos também punindo determinados tipos de ações. Como é que a gente trabalha com isso? A palavra-chave é respeito. E o respeito serve para tudo. Como é que eu vou entender Mianmar como fosse o Uruguai? Como eu vou entender o Uruguai como se fosse o Canadá? Como eu vou entender o Canadá como se fosse Nova Zelândia? Então, o trabalho de assessoria... Você quer ver um negócio? Nós fazemos aqui no Brasil customizado por estado, por região. Se você pegar um sujeito do interior do Ceará e botar para conversar com um sujeito do interior do Rio Grande do Sul, eles vão ter dificuldade para se entender. Porque há regionalismos. Há até uma língua diferente. Eu nasci no Rio, mas vivo em São Paulo há 45 anos. Aqui é fazer o balão, lá é dar a volta. Aqui é bengala, lá é bisnaga. Né? Muda tudo. Aqui é encanador, lá é bombeiro. Muda tudo. Dá 400 quilômetros. Eu não estou dizendo. Então, o que é importante, e aí às vezes há o erro, a multinacional tem mania de globalizar a assessoria de imprensa. Não! Uma coisa é você vender sabonete no mundo inteiro, e ainda assim adaptando.
Se você prestar atenção no McDonald's, que é uma coisa que deu certo, se você prestar atenção na Disney, que é uma coisa que deu certo, você vai ver que são diferentes. O McDonald's na Alemanha tem produtos com produtos que o alemão gosta. Tem lugar que tem salada, tem lugar que tem salsichão, muda. Então, se você não tiver o bom senso de entender o local, não adianta eu ter um produto para o mundo inteiro. Tudo bem, remédio funciona. Assim mesmo não são todos. Para dor de cabeça, para dor de barriga, né, e tal. Agora, já alguns influencia a étnica, a raça. Então, é curioso isso. Da mesma maneira que você respeita as regiões para fazer o seu produto, o seu serviço, você tem que respeitar a assessoria de imprensa regional. Eu tenho cliente grande, multinacional, que está em mais de 100 países do mundo, que está alinhado no mundo inteiro com a assessoria de imprensa. No Brasil, trabalha comigo. Por quê? Porque ele sabe que eu sei entender a cabeça daqui, que eu sei lidar com a mídia daqui, que a mídia daqui me respeita e assim por diante. Eu não estou contando vantagem, não, eu estou falando a verdade. Aliás, eu gosto sempre de dizer o seguinte: é claro que uma assessoria de imprensa, quando se apresenta, ela diz que é melhor, ela diz que é boa, ela diz que tem diferencial e etc e tal. No fundo, o que rege isso é o comprometimento, é o respeito, é a compra da briga do cliente. É gostar do que faz, é fazer com paixão, é fazer com gosto, é botar na cabeça. Agora, você não pode pegar qualquer cliente. Eu já peguei cliente que eu desisti do cliente. Eu já tive cliente que mentiu. Eu estava acompanhando a entrevista, por acaso porque a equipe lá são 40 pessoas. Mas eu estava acompanhando a entrevista e mentiu para o jornalista. Quando o jornalista saiu, eu falei: olha, eu estou entregando sua conta. Ué, mas por que está maluco e tal? Eu estou satisfeito. Não, você mentiu para ele. Isso não é isso, é isso, isso e isso. Ah, não, mas tem importância sim. E é aquilo que você falou. Se eu não cuidar primeiro da minha reputação, como é que eu posso cuidar da sua? Você sabe que, às vezes, as pessoas dizem: fulano é egoísta. Aí você vai ver, ele não é egoísta. Porque se eu não tiver bem de vida, financeiramente, e você me procurar, como é que eu vou te emprestar dinheiro se eu não tenho? Se eu estiver triste, amargurado, estressado, em depressão, você vier pedir um conselho, um ombro amigo, como é que eu vou te dar? Então você tem que estar bem para poder ajudar os outros. Você tem que ter reputação para cuidar da reputação dos outros. Então o pessoal diz para mim assim: aonde eu posso tirar a informação do senhor? Eu falei: no mercado. Pergunta para o empresariado, pergunta para a imprensa, vai numa rádio, num jornal, numa TV, igual você. Você chegou e disse: eu conheço a sua empresa é séria, eu gosto de trabalhar lá. Tá. Olha, evitar a crise é o grande lance. Para gerenciar a crise, não adianta velocidade, mas é preciso velocidade. Como é isso? E Claro isso que justamente seria a próxima. Parece uma dicotomia. Olha, eu falo sempre isso para os clientes. Toda vez que você demora para responder, é ruim. Para qualquer um de nós. Teu namorado aparece com uma mancha de batom no colarinho, você fala assim: ué, que mancha de batom é essa? Ah, veja bem, dançou. Demorou para responder, tem culpa. Não existe motivo para demorar para responder. Agora, para saber o que responde, tem a crise, reúne os envolvidos, apura o que aconteceu, fala a verdade, pede desculpa e conserta. Eu dei o exemplo do Tilenol da Johnson & Johnson, e há muitos, há vários outros. Esse é um caso emblemático. E do erro, eu dei o exemplo da linha amarela do metrô, a linha 4. Então, está claro que não é para fazer e está claro que é para fazer. E começa onde? Prevenção. Eu faço manual de crise. E dou palestra desde o guarda do estacionamento, passando pela telefonista, recepcionista, até o presidente da empresa.
Mas não é para enganar a mídia, é para ter respeito pela mídia, é para não falar bobagem, não falar mentira, não deturpar a verdade. E falar de crise é falar de reputação, né, Ricardo? Mas só. Porque a forma como você gere a sua crise, isso também representa a sua E reputação. está aqui, ó. Hoje, todo mundo que tem um desse, você essa marca, todo mundo que tem um celular é um empresário da comunicação. É concorrente da família Marinho da Globo, é concorrente da família Saad da Bandeirantes, é concorrente da família Santos do SBT, né? É concorrente dos Mesquita, dos Frias, dos Sirotsky. Todo mundo que tem isso aqui tem uma empresa. Qual é o perigo hoje? Por que ficou indispensável, como ter seguro em São Paulo de carro, ter assessoria de imprensa? Por causa disso aqui. O sujeito leva o parente para o pronto-socorro. Pega o parente dele, bota numa maca, deixa no corredor 1 segundo enquanto está esperando para arrumar uma vaga. O sujeito filma e diz assim: olha aqui o hospital da prefeitura. Vai embora a imagem do secretário de saúde, do prefeito, todo mundo vai para o tombo. Então, isso aqui, outro dia eu estava em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, fazendo uma palestra num curso de pós-graduação para médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta e etc. Muito bem. O auditório olhando para mim, eu falando para o auditório, e só eu vendo lá no fundo uma senhora, né, montando o coffee break. Aí ela foi arrumadinha, com uniforme todo direitinho, tal, montou todo o coffee break. Quando acabou, ela tirou o celular aqui do sutiã e filmou. E vai postar. Ela é uma comunicadora. E eu estava falando disso naquele momento. Eu fui lá, peguei ela apavorada. Falei: não, vem comigo. Como é o seu nome? Meu nome é Zezé. Eu falei: Dona Zezé, a mulher do café. Eu fiz um slogan para ela na hora. E aí levei ela lá no palco. Isso aqui está aqui, ó. Ela é concorrente da família Marinho. Ela tem um canal de televisão. Ela filma o trabalho dela e posta. A Globo não filma o trabalho dela, a novela, e posta? É isso. Acabou. Então, na era digital, tem que ter respeito e entender a dinâmica das coisas. Quando eu comecei a empresa, tinha a crise, a gente tinha uma semana até que a mídia soubesse da crise para arrumar e falar a verdade. Eu nunca dissimulei, eu nunca tergiversei, eu nunca instruí cliente a mentir. Agora, hoje, tem a crise aqui agora, no Japão, online, em 1 segundo está sabendo da crise. Em tempo real, muitas Tempo vezes, real. né? Em tempo real. Então, a gente precisa, primeiro, prevenir, e há como. E segundo, no inevitável, saber gerenciar com respeito, com verdade, com inteligência. E aí não é inteligência artificial, é inteligência natural. Ricardo, nós temos um quadro que é a sobremesa que você não provaria. Geralmente a gente não recusa Poxa, um mas docinho. que maldade. Hoje a Imagina gente se for um tiramisu. É a minha Que é preferida. a minha preferida também, pois então. É a minha preferida. Hoje é o dia de recusar sobremesa. E a gente traz para a mesa algum tema para entender da sua visão. Aquilo que você repudia, né? Aquilo que você não provaria. E hoje, com inteligência artificial, cada vez mais impactando na gestão da reputação das marcas, colaboradores dentro das empresas, como você trouxe o exemplo dentro de um hospital, né, de uma prefeitura. O que vai separar daqui para frente? Como uma empresa gere de verdade a sua reputação daquela que não vai conseguir nem se recuperar de uma crise? Olha, eu vou falar uma coisa aparentemente contra mim, mas a favor do que eu prezo e defendo a vida toda, que é a verdade, é o respeito, a seriedade. A assessoria de imprensa não faz milagre. A assessoria de imprensa hoje, mais do que nunca, um departamento indispensável que ou você tem dentro de casa, que não é muito bom, porque fica chapa branca e perde o respeito, ou você tem terceirizado, e o mercado aí tem um monte de empresa boa, séria, não é só a minha. Muito bem. Então,
você precisa, mais do que nunca, que a empresa, para que ela evite a fraude, para que ela evite a crise, para que ela evite o problema, seriedade no recrutamento, na seleção, na admissão, no treinamento e na supervisão. Ela precisa ter uma auditoria externa de qualidade. Isso é fundamental. O pessoal critica a auditoria e eu acho injusto, sabe por quê? Ela não tem poder de polícia. O auditor é um técnico que trabalha com o que o empresário, e na boa-fé, fornece de dados. Se o empresário é um grande malandro que faz aquilo perfeito, ela vai cair. Agora, a CVM, a autoridade pública, ela tem poder de polícia para investigar, apurar, descobrir e denunciar. As auditorias fazem um bom trabalho, em especial as grandes, médias e inclusive as pequenas. O auditor é um cara comprometido. Uma coisa muito errada por exemplo, ter um conselho de administração que não vê contabilidade, que vê um negócio. Não, conselho de administração tem que ter um pouco de tudo, tem que ter um cara de marketing, tem que ter um cara de direito, tem que ter um cara de técnica, tem que ter um cara de contabilidade. Acompanhar de perto. Aquele ditado português, se eu não me engano, o olho do dono é que engorda o porco, é verdadeiro. Você já viu um restaurante que dá certo que o dono não aparece? Difícil. Ele precisa arrumar um gerente bom, um maître bom, né? Uma equipe de garçons, de commis muito boa, cozinheiros muito bons. Tal. Mas é o dono que anda pelo salão, que fala com as pessoas, que brinca, que recebe e tal, e assim por diante, e que está de olho na qualidade. Uma vez eu estava numa cidade do interior peruíbe, eu faço uma matéria, e fui lá num restaurante, chamava Cantina do Gordo e tal. Era um cara gordo mesmo, sentado numa cadeira na porta da cozinha. Aí eu olhei e falei assim, ué, mas por que em vez de ele estar na frente do restaurante para receber as pessoas, não saía um prato que ele não olhasse? O garçom tinha que abaixar para ele, porque ele é muito gordo. Ele olhava, tinha uns que ele até provava. Restaurante simples. Eu falei, isso vai dar certo. Isso vai dar certo. É maluco, mas vai dar certo. Então, não é a assessoria de imprensa um santo que faz milagre. Ajuda muito, é indispensável e tal. Mas precisa ter qualidade, precisa ter técnica, precisa ter seriedade. Isso começa recrutamento, seleção, admissão, treinamento, motivação, supervisão, treinamento. Compliance. Compliance, ESG, conselho e atenção com o número. O que é o grande patrimônio da empresa? O caixa. Se a gente pegar a empresa que quebrou aí, que teve escândalo, bilhões e tal, você vai ver o problema no caixa. O cara gastava mais do que ganhava, o cara fazia rolo na publicidade, o cara maquiava balanço. Aí ninguém segura. Não há quem aguente um negócio desse. Então, aí também é querer. Uma vez eu estava no Ceará e o cara falou uma frase que eu nunca mais me esqueci, com aquele sotaque típico nordestino, né? Assim tumbem é demais tumbem, né? Que é a coisa que ninguém aguenta. Se eu esperar que a assessoria de imprensa conserte uma tragédia, como a gente. Banco Master, estou falando. Como é que conserta isso? Impossível. Como é que cuida de uma imagem de um cara desse? Fez tudo errado a vida toda e continua fazendo. Ricardo, silêncio em crise é? Silêncio em crise é burrice, acima de tudo. A primeira coisa que uma empresa deve fazer assim que acontece uma crise é? Reunir as pessoas envolvidas, alguém da técnica, alguém do direito, alguém da comercialização, assessor de imprensa e assim por diante, e entender a crise para poder falar da crise com verdade, com transparência. Uma marca perde sua reputação para sempre quando? Quando mente, quando dissimula, quando falsifica, quando não tem qualidade. Uma marca que não se comunica quando acontece uma crise é? A marca que se trumbica, como diria o grande Chacrinha.
Muito bom, Ricardo, muito bom. Obrigado por essa aula incrível pra Imagina, gente, que nossa aula o quê? audiência. Estou aqui aprendendo também com vocês. É isso aí. E esse foi o Marketing à Mesa, o podcast onde a gente traz semanalmente quem está construindo o resultado de verdade, de forma autoral, sem receita pronta. É isso aí. Esse é o podcast para quem não gosta de marketing fast food, para quem não gosta de estratégia requentada. E se você quer conversar com a gente da Rain Digital, acesse o link que está na descrição, reserve uma mesa com a gente para a gente conversar como a gente pode ajudar sua marca. Saúde, Saúde! coragem. Coragem! Até É a próxima isso. semana. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigada, Obrigado Ricardo. obrigado a vocês pela paciência.